paz seja convosco, bom dia. Hoje é dia 17 de março de 2022 e eu quero adorar o Senhor por essa oportunidade que Deus me dá de estar aqui com você no tempo que você puder, quando você puder. E a princípio eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor que está em 1 Reis, no capítulo 18, o verso 30. A palavra do Senhor diz assim: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero adorar o Senhor na beleza da tua santidade nesta manhã. Pai, eu quero levar os meus pensamentos cativos à obediência de Jesus Cristo. Pai, toma direção do meu falar, do meu pensar, do meu sentir, do meu agir. Aceito o meu louvor, a minha adoração. E me usa, Pai, pela instrumentalidade do teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus. Hoje, na minha mente, veio um hino que eu aprendi há muitos anos atrás. E o coro do hino diz assim: Sim, feliz, muito feliz, eu em Jesus me satisfiz. Jesus me ensina a vigiar e confiante nele orar. Sim, feliz, muito feliz, quando em Jesus eu me satisfiz. O nome desse hino é Decisão. Então, quando a gente aceita Jesus, quando a gente decide aceitar Jesus como Senhor da nossa vida e Salvador e Senhor, é uma decisão pessoal que a gente faz. E o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, tem exatamente 2 semanas, esse pequeno trecho da palavra do Senhor, que está registrado lá em 1 Reis 18, a história do povo de Deus e de um profeta chamado Elias. Elias era um profeta de Deus que viveu num momento muito difícil, e eu acredito que você que está me ouvindo já ouviu falar de Elias. E Elias, ele está inserido na história do povo de Deus num momento muito difícil. No momento em que havia um rei chamado Acabe, que se casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher era uma mulher idólatra, era uma mulher narcisista, era uma mulher orgulhosa, era uma mulher dominadora, manipuladora, dominada pela sensualidade, dominada pela sua própria, o seu eu, as suas vontades, as suas motivações enganosas. E Acabe, ele se vê namorado e enredado por essa mulher, e ele começou a entristecer, ele se afastou de Deus, e ele começou a pecar contra Deus. Por quê? Porque ele se deixou influenciar, manipular e contaminar por essa mulher. E Elias, ele chega na história, ele é inserido por Deus nesse momento da história do povo de Deus, um momento muito difícil. Porque o líder do povo, o rei de Israel, que era Acabe, ele estava dominado, enfeitiçado, enredado e totalmente voltado para a sagacidade, a artimanha de Jezabel. E Jezabel exercia um domínio tão grande sobre Acabe que Acabe abandonou o verdadeiro Deus. E ele se voltou totalmente para a sua mulher e para a idolatria. Gente, Deus, ele abomina a idolatria. E o que eu poderia falar que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida. É quando eu deixo de obedecer a Deus, eu deixo de adorar a Deus, eu deixo de buscar a presença de Deus, a direção de Deus para a minha vida, e eu opto por outro caminho, por um caminho que eu acho que é melhor, ou
eu coloco numa pessoa ou num objeto a minha devoção, a minha confiança e aquela falsa crença de que aquela pessoa, aquele objeto pode me salvar. Então, a nação de Israel, ela se vê perdida. Por quê? Porque o líder, ele se deixou corromper por uma mulher idólatra. E essa história não é uma história que fica restrita apenas lá no passado, mas Deus traz hoje para nós essa história para que a gente aprenda com os erros dos seus servos e com os acertos. E a Bíblia diz que um dia Deus, pelo seu espírito, move Elias, fala com Elias, e Elias recebe de Deus o entendimento de que era necessário que ele fosse até o líder, o rei de Israel. E quando ele chega naquele lugar, ele fala para Acabe: Acabe, reúna o povo, reúna os profetas de Baal, que eram os profetas, as pessoas que eram sustentadas por Jezabel. Porque Jezabel, ela era rodeada por pessoas que a bajulavam. Ela era rodeada por pessoas que ela sustentava financeiramente com seu dinheiro. E aqueles profetas, aqueles falsos profetas, eles profetizavam conforme as inclinações do coração de Jezabel. Então ela mantinha aqueles falsos profetas, aqueles profetas de Baal, que não eram profetas de Deus. Então eu aprendo aqui que existem profetas verdadeiros, existem, mas existem os falsos profetas. Existem os profetas de Baal, pessoas que se deixam ser subornadas para falar coisas em nome de Deus que não são, que Deus não está naquilo. E eu me lembro aqui, gente, de um líder que é Moisés. Moisés foi um homem que ele demorou muitos anos, ele teve um processo muito longo de preparo para que ele pudesse ser líder do povo de Deus, do povo que estava no Egito, que Deus o chamou para tirar, para ser o libertador daquele povo. E Moisés, ao longo da sua história, ele aprende que sem a presença de Deus, nós não somos vitoriosos. Que sem a presença de Deus, nós não conseguimos empreender nada. Então Moisés, por muitos momentos na sua trajetória de deserto com o povo de Deus, Deus fala com ele que Deus estava irado com a idolatria do povo, com a murmuração do povo, com a ingratidão do povo, com o coração dividido do povo, com aquela percepção, aquela cegueira espiritual que o povo tinha de ficar com saudade da vida passada, da vida do Egito, da vida antes de ser dirigido por Deus, de ser salvo por Deus, de ser liberto por Deus. E Deus se ira, e Deus fala: Moisés, eu não vou mais com esse povo, a minha presença não vai mais com esse povo. E Moisés fala para Deus: Deus, se a sua presença, se a presença do Senhor não for conosco, não nos peça conosco, eu não irei. Então Moisés, ele entendeu que não tem jeito de nós empreendermos algo no reino de Deus, um ministério, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, a gente empreender algo que tem nome de coisa de Deus, mas que a presença de Deus não está presente. Por quê? Porque Deus não está se agradando. Então, quando Deus não está se agradando, quando a presença de Deus não está presente naquilo, quando Deus não está agradando, não há bênção, as coisas não acontecem, a cura de Deus acontece, as coisas de Deus acontecem porque a presença de Deus não está. E Moisés, ele entendeu isso, ele falou: Deus, nem que eu tenha o povo, nem que eu seja respeitado como líder, eu não vou se a presença do Senhor não for comigo. E eu quero dizer para você hoje, que em tudo que você for empreender na sua vida, peça a Deus para tomar a dianteira, peça a Deus para tomar a direção, porque se a presença de Deus não estiver com você, te guiando no que você está empreendendo, você vai fracassar.
Porque o mais importante na nossa vida é a presença de Deus conosco. E quando nós não estamos da maneira que Deus quer, quando nós não estamos enquadrados na forma que Deus quer, a presença de Deus não está conosco. E Moisés, ele fala: Deus, então eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Então eu aprendo com Moisés, que ele aprendeu que o primordial na vida dele é a presença de Deus. É Deus estar. Não adianta você ter vários aliados, várias pessoas para te ajudar. Se a presença de Deus não está com você, meu irmão, não vá, não faça, não empreenda. Mas voltando aqui para Elias, Deus fala para Elias: Elias, vá confrontar o rei Acabe. Vá falar com o rei Acabe que eu não estou agradando, que eu estou vendo a idolatria, que eu estou vendo ele conduzir o povo, ele como líder, conduzir o povo influenciado por uma mulher, pela sua mulher, uma mulher maligna, uma mulher incrédula, uma mulher autossuficiente, uma mulher que faz as coisas do jeito dela. E Elias vai até o rei Acabe. E a Bíblia diz que num certo momento, quando o povo se reúne no monte, a Bíblia diz que Elias, ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. E eu quero te dizer, como está o seu altar hoje? A sua vida, a sua casa espiritual, o seu coração, o seu ser. Será que a sua vida tem estado como estava o altar do povo de Deus? O altar de Israel que estava em ruínas. Por que em ruínas, Francislene? Porque estava cheio de idolatria. O povo, para começar do líder, parou de buscar agradar a Deus, a andar na direção de Deus e começou a se inclinar para os ídolos. E começou a se inclinar para falsos ensinamentos, para falsas palavras. Se inclinar para pessoas que Deus não estava falando na boca dessas pessoas. E o que aconteceu? Elias confronta o povo. E a Bíblia diz que quando Elias, ele se coloca na presença de Deus e chama o povo, olha, aproximem de mim, a Bíblia diz que o povo obedeceu, que o povo se aproximou de Elias. E Elias, ele restaurou o altar do Senhor. Eu vim aqui para te dizer rapidamente, restaure o altar da sua vida. Restaure o altar do seu coração. Eu não sei qual tem sido o amor, qual tem sido aquilo que tem tentado roubar esse amor primordial, a primazia de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na sua vida. Qual é esse falso amor que tem competido com o amor de Deus, com a presença de Deus, com a direção de Deus, com a obediência à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus, que tem te disputado dentro do seu coração e tem feito você cair, e tem feito você viver uma vida de incredulidade, viver uma vida de desobediência, viver uma vida sendo aliciado e buscando uma vida de idolatria, confiando no homem, confiando em objetos, em pessoas que não enquadram, que não estão enquadrados dentro daquilo que Deus quer. E Deus quer nos levar nesse tempo, 2022, para que nós venhamos viver uma nova história. Mas para isso nós precisamos nos voltar para Deus. E Elias chega naquele lugar, ele estava correndo risco de vida. Sabe por quê, gente? Quando nós nos levantamos para fazer aquilo que Deus quer, nós vamos perder muitas coisas, nós vamos ter que renunciar a muitas coisas, nós vamos comprar briga com muita gente. Por quê? Porque Deus, ele não se agrada de muitas coisas que têm acontecido. O povo de Deus tem sido enganado. O povo de Deus tem sido engabelado. E Elias, ele se posiciona como um profeta de Deus. E Deus fala para ele. Ele sente de restaurar o altar. Então não adianta nós queremos buscar a Deus do nosso jeito. Eu não conheço você, eu não sei da sua história com Deus. Mas
eu quero te chamar nesse dia para que você venha voltar para o primeiro amor. Para que você venha oferecer a sua vida, o seu coração, o seu ser, o seu espírito, o seu corpo, a sua alma. Você oferecer ao Senhor como oferta. Falando, Deus, toma direção, toma primazia da minha vida. Eu quero restaurar a minha vida, os meus afetos. Eu quero pedir que o Senhor venha me dirigir, que o Senhor venha me guiar, que o Senhor venha me reposicionar se for necessário. Que o Senhor abra os meus olhos para que eu possa ver. Sabe por quê, gente? Porque Deus quer que a gente veja. Muitas vezes a gente está preso na cegueira espiritual. E eu quero te dizer que é muito perigoso nós, como seres humanos, a gente seguir pessoas cegamente. Nós precisamos, nesse tempo, voltar para a palavra de Deus e pedir a Deus que nos dê discernimento espiritual, pedir a Deus que nos leve de volta para aquela vida de devoção, para aquela vida de submissão à palavra de Deus, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos sucumbir aos ensinamentos de homens e mulheres inescrupulosos, motivados pelo orgulho, pela vaidade, pelo narcisismo, pela desobediência, pela idolatria, que não estão sendo usados pelo Espírito Santo, mas que estão sendo dirigidos pelo espírito do orgulho, pelo espírito do engano, por motivações erradas. E muitas vidas têm sucumbido. E Deus levanta Elias naquele momento tão difícil da nação de Israel, que o povo estava totalmente voltado para a idolatria, que o povo estava totalmente sem direção, porque Acabe, ele como líder, ele sucumbiu à influência de uma mulher idólatra, de uma mulher maligna, de uma mulher perversa. E eu quero te falar aqui, e eu tenho falado isso por onde eu tenho ido, que eu aprendi várias coisas de Deus no ano de 2021. Mas o que mais o Espírito Santo imprimiu no meu coração e trouxe para mim arrependimento, quebrantamento e mudança, foi o entendimento sobre a autoridade espiritual. Nós temos vivido num tempo de rebeldia, de rebelião. E eu disse aqui um tempo atrás que eu achei um versículo de Salmos que diz que o rebelde, aquela pessoa que é rebelde, ela vive como se ela estivesse numa terra árida. Uma terra árida, gente, é uma terra que não tem água, é uma terra que não é irrigada, é uma terra que não se colhe nada, uma terra que é improdutiva, uma terra que há sofrimento, que há calor. E assim somos nós, quando nós somos rebeldes. E nós temos vivido dias de rebeldia. Rebeldia porque nós não queremos ir para a igreja submeter a autoridade espiritual de um pastor. Nós somos rebeldes porque nós não queremos submeter a autoridade do nosso marido, porque nós achamos que Deus vai nos validar se a gente for submissa e submeter a autoridade do nosso marido só quando ele for bom ou só quando ele fizer as coisas que nós queremos. E nós temos sido enganados e temos sido destruídos, porque a palavra do Senhor diz em Oséias: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. E o conhecimento e entendimento que Deus tem trazido ao meu coração é que nós precisamos voltar, resgatar princípios, valores absolutos da palavra de Deus, para que a gente venha novamente reedificar as ruínas e os lugares assolados pela nossa desobediência, pela nossa falta de discernimento, pelo engano que tem cegado e nos trazido cegueira espiritual. E nós precisamos, novamente, como mulheres, submeter a autoridade espiritual do nosso marido como sacerdote do lar. Nós precisamos, filhos e filhas solteiros, submeter a autoridade do pai. Não somente os pais que são bons, mas a todos os tipos de pais e também a autoridade pastoral. E a palavra de Deus tem exemplos grandiosos e maravilhosos de pessoas que receberam uma oração, receberam uma palavra de bênção de líderes que talvez nem estavam enquadrados como Deus queria, mas que a bênção foi liberada porque Deus, ele estabeleceu autoridade espiritual. E sobre as autoridades espirituais que Deus instituiu está a bênção. Então, esse texto de Elias, que Elias reconstrói o altar que está em ruína, era necessário. Deus teve que trazer o seu profeta para que ele pudesse
através da sua vida, chamar o povo para um lugar de restauração, de reedificar, porque a idolatria destruiu o altar do Senhor. E a idolatria na nossa vida, que pode ser a nossa aparência, que pode ser uma atividade física que a gente faz, que é algo assim, que passa que excede, que é excesso, ou uma pessoa, ou algo que a gente faz que toma o lugar de Deus, Deus não se agrada. E eu tenho meditado muito num texto de Romanos 1, e esse texto tem falado muito ao meu coração nos últimos dias, e eu não sei se eu vou achar exatamente o versículo, mas eu quero dizer aqui para você que o versículo diz assim, lá em Romanos 1, que Deus nos entrega a uma mentalidade reprovável. Por quê? Porque a gente resolveu dar glória para a criatura ao invés do Criador. E quantos de nós, eu achei aqui, Romanos 1, 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1, 25. Então, quantas vezes a gente tem colocado pessoas no lugar de Deus? Quantas vezes conversar com pessoas tem roubado de nós o nosso momento de solitude, de estar com Deus? Assim como a gente gosta de comer, alimentar o nosso corpo, porque nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos alimentar o nosso espírito através da palavra de Deus. E quantas pessoas têm descredibilizado e têm falado, não precisa ler a Bíblia hoje, lê depois. Palavras de engano, palavras de falsidade, palavras que Deus não está nisso. Então, Elias, ele enfrentou isso e nós hoje enfrentamos isso. Pessoas que têm nos aliciado, pessoas que têm nos motivado pelo espírito de engano, pelo o Deus deste século que cegou o nosso entendimento, porque o mundo jaz do maligno, para que a gente não medite na Bíblia. Não deu para ler hoje, lê amanhã, lê depois. E nosso espírito, ele vai morrendo. E eu quero te chamar nesse dia em nome de Jesus. Restaure o altar da sua vida que está em ruínas. Restaure o altar da sua casa. Restaure o altar do seu casamento. Volta para o lugar de você estar só você e Deus. E converse com Deus e chore na presença de Deus. Nós temos perdido esse hábito porque nós procuramos pessoas. Nós podemos conversar com pessoas, só que isso não pode ser uma coisa recorrente, que venha nos privar e venha substituir a primazia que Deus, Jesus e o Espírito Santo quer ter na nossa vida. Nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o Senhor. Buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. A palavra do Senhor diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. Buscai a justiça, o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você dobra o seu joelho, quando você se assenta e passa um tempo na presença de Deus, Deus começa a te direcionar, a te pontuar as pessoas que você deve procurar, as pessoas que vão te aconselhar, que você vai te desabafar, pessoas que têm experiência para te ajudar nas suas causas, nas suas demandas, mas nada pode substituir o seu momento com Deus. Nós todos os dias precisamos parar um tempo e meditarmos na palavra de Deus, porque essa aqui é a nossa comida espiritual, a palavra de Deus. E nós precisamos chorar na presença de Deus. Nós precisamos resgatar coisas que nós perdemos. E Elias, Deus usou ele para trabalhar justamente nessa área de restaurar o altar de Israel, do povo de Deus que estava em ruínas por causa da idolatria. Meu irmão, eu não sei até onde foi a sua idolatria. Se você tem idolatrado uma pessoa, você tem idolatrado um objeto, você tem idolatrado uma prática, você acha que algo que você faz, algo que você conhece, que você compra, que você pratica, vai substituir a comunhão com Deus.
o relacionamento com Deus, a comunicação com o Espírito Santo. Nada pode assumir esse lugar. E a Bíblia diz que Elias, ele restaurou, ele chamou o povo e o povo veio. Eu vim aqui hoje te chamar, eu quero restaurar o meu altar nesse dia com o Senhor. Eu quero voltar a estar mais na presença do Senhor em oração, a buscar uma vida de louvor, a buscar uma vida de me alimentar da palavra de Deus. Porque os dias são maus e o engano tem cegado as pessoas. E ao invés de nós dependermos cada dia mais, os dias cada dia estão mais difíceis, mais trabalhosos. E nós muitas vezes temos sido enredados e temos idolatrado pessoas. E Deus não se agrada. E quando a gente assume esse lugar de idolatrar pessoas, Deus nos entrega, como diz em Romanos 1:25, a uma mentalidade reprovável. Deus nos entrega a nós mesmos. E não tem coisa pior do que quando você, nós somos entregues ao que o nosso coração quer fazer, o que a nossa mente quer fazer. Então eu quero deixar com você essa palavra e eu desejo que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Acabe não conseguiu dirigir o povo sem a influência daquela mulher idólatra, aquela mulher narcisista, aquela mulher maligna, aquela mulher manipuladora, aquela mulher que ela queria tomar a frente do marido dela. E Deus não se agrada. Deus quer todas as coisas nos seus devidos lugares. Então eu sou mulher, talvez você que vai me ouvir é mulher. Nós precisamos nos submeter às autoridades instituídas por Deus. A Bíblia diz que todas as autoridades, elas foram instituídas por Deus. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, sobre a autoridade espiritual dos pais. Nós precisamos submeter a autoridade do nosso marido. Nós precisamos nos submeter à autoridade pastoral dos nossos pastores, porque sobre a vida deles eles estão embutidos de autoridade. Para orar, para ministrar, para pregar a palavra, para trazer direção para o rebanho. E quando nós somos rebeldes, somos obstinados e ficamos ouvindo enganos, palavras de engano, nós vamos perder. Então eu quero te chamar nesse dia. Restaure o altar do Senhor. Fala, Deus, o que o Senhor quer de mim? E Deus quer que a gente ande juntos. Deus quer que a gente congregue. Deus quer que a gente alimente o nosso espírito da palavra de Deus. Deus quer que a gente converse, comunique com Ele, chore com Ele, conte as nossas necessidades. E eu desejo também que Deus coloque pessoas certas na sua vida. Pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te aconselhar, pessoas que vão somar na sua vida, mas pessoas que não venham se colocar no lugar de deuses, com um D minúsculo, na sua vida. Que venha colocar em você um jugo, que venha colocar em você que elas são a salvação. Não, a nossa salvação é Jesus. E Deus quer levantar um povo que seja dirigido pelo Espírito Santo, um povo que seja guiado pela presença de Deus. Como Moisés foi um homem que foi guiado pela presença de Deus, que conduziu o povo no deserto através da presença de Deus. E eu quero deixar essa palavra hoje com você, em nome de Jesus. Se você se sente fraco, alimenta o seu homem espiritual com a palavra de Deus. Se você se sente enfraquecido, peça oração, peça que alguém ore por você, interceda por você. A palavra do Senhor tem um versículo que diz assim: quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, você ouvirá uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. O caminho é Jesus, a porta é Jesus, a luz é Jesus, a verdade é Jesus. A palavra de Deus. Não negocie estar meditando na palavra de Deus. Busque a face do Senhor. Busque a face do Senhor. É tempo de buscar a Deus. Deus, aqui não é nosso lugar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. Nós vamos viver aqui um tempo, 80, 100 anos, 20 anos, 30 anos, mas existe um céu, existe uma pátria celestial. Existe
um lugar que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a Bíblia diz que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que? É uma pátria celestial, é uma vida eterna abundante, é uma vida que não dura anos, que não está limitada a anos humanos, mas uma vida eterna com Cristo na paz. E eu quero te incentivar a restaurar o seu altar e falar: Deus, me perdoa, porque eu tenho colocado pessoas no lugar do Senhor na minha vida. E eu quero orar no final, mas nesse momento eu quero cantar duas estrofes de um hino que eu gosto muito, que fala sobre o céu. E diz assim: quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de Beulah, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Sabe, gente, às vezes eu penso que é muito sério. As pessoas que estão imbuídas de autoridade, que conduzem o povo de Deus, é muito sério. Um dia Deus vai pedir conta. E a gente precisa ter zelo. E Elias tinha zelo por Deus, pelo Deus de Israel, pelo povo de Deus. E Elias, ele não foi conversar com Jezabel, porque é ela que manobrava ali o marido e, consequentemente, levava a nação à idolatria. Mas Elias foi conversar com o rei Acabe, porque a autoridade Deus deu foi para o rei Acabe. E Elias foi confrontá-lo, e Elias foi ali restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. E eu quero dizer, às vezes você vai ter que renunciar à maledicência, às vezes você vai ter que renunciar a sua antipatia por servos e servas de Deus, que você despreza, que você é seletivo, que você julga. Às vezes você vai ter que trocar a sua vontade, o seu querer, pelo querer de Deus. E você vai ter que colocar no altar: Senhor, isso que eu estou querendo, isso que eu estou fazendo é da tua vontade? É para a tua honra, é para a tua glória? E eu quero deixar essa palavra para você, em primeiro lugar para mim. Porque Jesus um dia vai voltar. Essa vida é passageira. Um dia Jesus vai nos chamar, nós vamos morrer. E você vai passar uma vida eternamente com Cristo na glória, ou você vai para o inferno. Jesus quer que você passe uma eternidade com Ele, mas para isso nós precisamos santificar Cristo.
Para Jesus, para Deus, nós somos como uma noiva. E todo mundo que já casou sabe que os preparativos para um casamento, eles dão trabalho. E sempre quando uma pessoa vai se casar, ela procura o vestido de noiva mais branco, e a noiva sempre a mais linda, a mais adornada. E Jesus um dia vai voltar para nos buscar como sua noiva. E nós precisamos nos preparar. Nós precisamos buscar encher a nossa vida do Espírito Santo, do azeite. Nós não podemos continuar vivendo a mesma vida que a gente vive hoje, que vivia antigamente. Nós temos que pedir para Deus para tirar de nós essa saudade do Egito, essa saudade da velha Francis Lane, das coisas que eu fazia antigamente e que hoje Deus não tem mais para mim fazer. Sabe por quê? Porque Deus tem para mim e para você uma novidade de vida, uma vida nova. Uma vida de alegria no Espírito Santo, uma vida de força. Que força, Francis Lane? De ter alegria em Jesus, numa pessoa. Então eu não sei o que Deus pede de você, eu tenho entendido o que Deus pede de mim, mas não negligencie você conversar com Deus, não negligencie você congregar, não negligencie você meditar na palavra de Deus, não negocie. E se algo na sua vida tem sido idolatria, em nome de Jesus, sacrifica isso no altar, para que você venha experimentar dias de restauração, dias de bênção. E quando o altar de Deus foi restaurado lá em Israel, através da vida de Elias, Elias pôde orar. E houve a manifestação de Deus. E o fogo de Deus desceu e consumiu aquele holocausto. E consumiu até as pedras, até a água. Por quê? Porque Deus se agradou. Então, quando Deus se agrada, os milagres acontecem, a resposta do céu. Mas para isso, para a gente experimentar o fogo de Deus queimando e respondendo às nossas orações, nós precisamos restaurar o nosso altar. A Bíblia diz que a oração daquele que não obedece a Deus, ele não agrada. Mas o contentamento, a alegria de Deus é quando aqueles que estão enquadrados, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a vontade de Deus, quando eles oram, a oração dos servos de Deus, dos que temem a Deus, dos que obedecem a Deus, são o seu contentamento. Mas daqueles que são desobedientes, que são rebeldes, aqueles que ouvem a palavra de Deus, resistem e não obedecem, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na oração do ímpio, do insensato. E quem é o ímpio? O ímpio é que está todo dia perto da gente, ouvindo a palavra de Deus, sabendo muito de Deus, mas não obedece, não submete à vontade de Deus. E nós precisamos aprender a submeter. Deus quer que a gente submeta a autoridade. Então eu deixo para você esta palavra nesse dia. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu tenho zelo, dentro de mim, Senhor, tenho temor e o zelo pelas tuas ovelhas. Senhor, desperta os pastores, os líderes desta nação, para pregar a tua palavra em espírito e em verdade, para negligenciar receber a glória humana, para abandonar a idolatria, para abandonar o Deus Mamon, para abandonar, Senhor, os ensinos e o engano do espírito de Jezabel que impera no meio do povo de Deus. Senhor, para abrir mão do orgulho que tem destruído tantos líderes. Deus, eu peço misericórdia. Deus, desperta. Senhor, eu peço que o Senhor abra os olhos dos teus servos e servas, para que eles possam enxergar. Pai, tira a cegueira espiritual. Senhor, como nós como ovelhas temos sido rebeldes, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado oportunidade de arrependimento todo dia e nós ouvimos a tua palavra e não colocamos a tua palavra em prática. Senhor, nos ajuda, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo venha mover em nós.
Senhor, nós queremos as nossas orações respondidas. Senhor, nós queremos ver os nossos familiares curados. Senhor, nós queremos ver a nossa família restaurada, os nossos casamentos restaurados. Mas, Senhor, nós precisamos restaurar o nosso altar. Deus, eu peço perdão por mim e por cada um que está me ouvindo, pela nossa idolatria, porque a gente confia em homens e mulheres, mas nós não prestamos a Ti o louvor, a honra, a glória que Te é devida. Jesus, eu te peço, assume a direção da minha vida, me ensina, Senhor. Pai, coloca ao nosso lado homens e mulheres idôneos, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres para nos ajudar, Pai, como pais e mães espirituais. E que não vão receber glória humana, que não vão nos escravizar, mas homens e mulheres guiados pelo Teu Santo Espírito. Levanta Elias, Pai, nessa geração. Deus, abençoa as pessoas que estão ouvindo esta palavra. Deus, eu Te agradeço por esta oportunidade que o Senhor me concede nesse dia. Pai, que todos nós possamos receber do Teu Espírito a força, o poder, a capacitação para restaurar o altar da nossa vida. A Tua palavra diz, Senhor, que sem santificação e sem paz com todos nós não veremos o Senhor. Deus, que nós possamos consertar os nossos relacionamentos horizontais, buscando a paz com todos e buscando a santificação, porque o Senhor é nosso Pai, o Senhor é o Shaddai, o Senhor é o Jeová Rafá que sara, que cura, o Senhor é Jeová, o Senhor dos exércitos das guerras, mas o Senhor também é Deus santo, 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 o Senhor é santidade. Pai, faz-nos nos consagrar, renunciar e nos santificar, porque nós queremos um dia contemplar a Tua face, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.